O livro de 1 a Reis, capítulo 6, a partir do versículo 11, diz o seguinte: Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não os abandonarei. Em nome de Jesus, amém? Esta é a palavra do Senhor. Salomão estava construindo o templo do Senhor. Ele fazia a obra, ele executava aquilo que era para Deus. Mas Deus deu uma palavra para eles: se andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos e executares tudo aquilo que eu te disser, você irá construir esse templo. A maior obra que nós podemos fazer para Deus não é pregar o evangelho, não é gravar um vídeo como esse que eu estou gravando. A maior obra não é visitar os doentes, não é levar comida para os famintos, não é visitar os presos, não. A maior obra que nós podemos fazer para Deus é sermos obedientes à sua palavra. É guardar os seus mandamentos, aquilo que Deus te mandou fazer. Nós não devemos fazer aquilo que Deus não mandou, nós temos que ter atenção. Quando Davi transportava a arca de forma errada, ele não guardou os mandamentos do Senhor, porque tinha que carregar no ombro, né, através de varas. E Davi, ele não guardou os mandamentos e ele colocou em cima de um carro de boi, uma carroça. E os bois tropeçaram e a carroça ia caindo, a arca ia cair e iria se quebrar. Usar para poder fazer a obra de Deus, cuidar das coisas de Deus, ele segurou de forma indevida, ele não tinha autorização para fazer aquela obra. Mas ele queria fazer o bem para a arca não cair e quebrar. Mas Deus matou Uzar ali, ele morreu no mesmo momento, porque ele fez indevidamente a obra do Senhor. Sempre que nós vamos executar algo para o Senhor, sempre que nós vamos fazer uma obra, nós temos que orar e buscar em Deus a direção. Qual é a vontade de Deus, o que Ele quer que nós façamos, se é para nós. A palavra nos ensina que Deus chamou uns para pastores, outros para profeta, outros para ministro. Deus, ele prepara pessoas para executar aquela tarefa. Aquilo que tem que ser feito, existe pessoas para fazer aquilo. E muitas vezes, Deus está tratando num processo onde a gente não tem que pôr a mão. Então a palavra que eu ensino para vocês, em tudo que for fazer, mesmo que seja para Deus, devemos entrar em oração, devemos buscar a direção de Deus e fazer não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. A palavra diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará você sobre todas as nações da terra. Se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, não a nossa vontade, nós seremos abençoados. Temos que ouvir de Deus o que Ele deseja que nós façamos, o que é para nós fazermos, para não tomarmos à frente de algo, mesmo que tenha que ser feito. Mas se não for direção de Deus, é concupiscência da carne, é pecado. Olha o que diz no mesmo capítulo de 28 de Deuteronômio, a partir do versículo 15. Se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Então nós temos que orar e pedir a Deus para que Ele abra os nossos ouvidos, nos dê sabedoria, discernimento, nos dê o entendimento sobre a tua vontade, sobre aquilo que Ele deseja que nós façamos e possamos ouvir a sua palavra, a sua voz, para fazermos sim a vontade do Senhor. Não fazer a obra com displicência e não fazer aquilo que Ele não nos mandou fazer, para não entrarmos
em confronto com a palavra do Senhor e vir sobre nós maldições. Mas quando nós fazemos somente aquilo que o Senhor deu a direção, somente aquilo que o Senhor nos mandou fazer, sim, nós seremos abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Que tenhamos discernimento sobre a vontade do Senhor, discernimento sobre o que o Senhor está fazendo, porque a obra é dele. Nós só somos servos. Não temos que fazer segundo a nossa vontade. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e fique na paz.